Ora, este é o ponto de partida para a análise agora em estúdio com o advogado Ricardo Serrano Vieira e também com João Paulo Batalha, da Frente Cívica. Muito boa tarde aos dois. Bem-vindos a este jornal. Ricardo Serrano Vieira, doutor, há aqui de facto um problema legal efetivo que consigamos encontrar de forma óbvia ou estamos aqui no campo da ética? Estamos a lidar com o quê exatamente? Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, a este momento, com a informação que dispomos, estamos ainda no segundo campo, ou seja, da parte da ética. Embora que este atraso nas respostas e depois, como é óbvio, a curiosidade jornalística, o interesse público à volta da questão, poderemos entrar rapidamente também na primeira questão, já na parte legal. E sobre a ética, há aqui, se calhar, uma questão que vai correr ao lado desta polémica com o Sr. Ministro. Eu dou-lhe um exemplo. Basta que alguém que seja arguido num processo disciplinar da PSP, da GNR ou de qualquer outra força de autoridade que esteja sobre a alçada, sob a tutela do Ministério da Administração Interna, que esteja, por exemplo, com uma sanção de expulsão, se calhar basta vir dizer se fosse hoje fazia de maneira diferente. Quero ver com que maneira, com que argumento é que o Sr. Ministro vai manter a decisão de expulsar esse agente da autoridade. Esse argumento foi usado por Luís Neves, nomeadamente numa entrevista aqui ao Now, a dizer que teria feito diferente. Não explicou bem de que forma e onde é que falhou, porque também não assumiu falhas, na verdade. Eu acho que, e concordo com o que disse há pouco o Dr. Paulo, portanto, esta situação já está mal, já não há maneira de sair bem dela. O problema é que poderão acontecer novos dados sobre outros temas complexos que aconteceram na Polícia Judiciária quando o senhor, agora Ministro da Administração Interna, era então Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Agora vai ser uma bola de neve. Vão-se amontoando óbvio. Suspeitas. É óbvio, porque se estamos a falar de uma situação que parecia à partida quase inócua, porque estamos a falar de uma relação de uma mera obra em casa, já percebemos os problemas que aqui resultam. Eu tenho processos judiciais em curso, com acusações feitas pelo Ministério Público, investigações da Polícia Judiciária, de uma unidade muito específica, nomeadamente quanto à questão da corrupção, e os indícios não são muito diferentes destes. Não estou a dizer que este caso tem indícios de crime. Estou apenas a dizer que tenho processos em curso em que há indícios que são muito próximos destes, onde existe claramente o problema do conflito de interesses. E esse conflito de interesses pode levar a que o Ministério Público entenda, nos outros casos, não neste, pelo menos nesta fase, que pode estar perante indiciação suficiente para, por exemplo, preferir um despacho de acusação. Isto é grave. Já agora o doutor consegue ver indícios de crime? Possam existir aqui? Eu não consigo dizer porque nós não temos informação completa, mas temos uma questão de contratação pública, ponto número 1. Portanto, terão que ser analisados esses contratos. Depois temos que ver em que circunstância é que existiram os ajustes diretos. Depois temos que ver o relacionamento que existe entre estas empresas a quem foi adjudicado trabalho para fazer as empreitadas na Polícia Judiciária e a relação com o decisor. Portanto, quem decide que é aquele o escolhido. E depois temos o problema pessoal das obras na própria habitação ou no terreno da empresa que são dos familiares do Sr. Diretor. Parece-me, ou do ex-diretor, peço desculpa, parece-me claramente que há, pelo menos, um conflito de interesses. Não há dúvida, quanto a mim não há dúvidas sobre isso. Agora, matéria indiciária para estarmos a discutir um processo penal, não digo que exista já, não temos esses elementos, mas atendendo àquilo que seja a experiência que eu tenho de processos, muitos deles até com autarcas... Mas não fogem muito destas linhas. Não fogem muito disto. Os autarcas são muitas vezes visados neste tipo de enquadramento indiciário para depois levar a um despacho de acusação e submissão a julgamento. João Paulo Batalha, como é que tem encarado este caso? Temos este problema que o Dr. Ricardo Serrano Vieira destacava, que é a falta de informação, até porque ela não é prestada. O Ministro agora vem dizer que só vai dar toda a documentação quando a obra estiver concluída, portanto teremos que esperar para que essa parte relacionada com as faturas, inclusive, fique clarificada. Mas estamos aqui perante o quê? Sabemos agora que a maioria dos contratos não resultaram de concurso, por exemplo. Pois, obviamente o conflito de interesses parece-me evidente. O que agora o Ministro fez foi transportar para a esfera privada uma relação que vem da esfera pública. Portanto, ele tinha relações de negócios públicos com aquele empreiteiro e passa a ter relações de negócios privados com aquele empreiteiro ao mesmo tempo. Isto é um conflito de interesses óbvio.
E depois, de facto, as explicações que ele foi dando, inclusive as que deu ao Nau sentado aqui nesta mesma cadeira, Exatamente. começam a não bater certo. Primeira coisa que era ridícula no momento em que ele disse de faturas, porque existem faturas, é porque está tudo pago. Eu recebo todos os meses a fatura da água, a fatura da luz, a fatura do telefone, isso não quer dizer... elas são emitidas para que eu as pague, não quer dizer que as pague. Claro. Portanto, quer dizer, fingir que não se sabe a diferença entre uma fatura e um recibo, ou faturas sem acompanhadas de comprovativos de pagamento, é obviamente pouco convincente. E, portanto, de facto, ele está a falhar nas explicações e mais ainda falha numa coisa que me parece grave, embora possa parecer lateral, que é a ameaça velada que ele também fez aqui no Nau de repercussões jurídicas e de uma espécie de litigância retaliatória contra os jornalistas que fizeram a investigação, que depois nem sequer quis concretizar. Portanto, ficou a pairar essa ameaça. E de facto, depois de facto, as explicações que não batem certo e que, entretanto, vamos vendo os contratos que ele anunciou, nos quais só teve uma intervenção formal e que eram concursos públicos, afinal... São ajustes diretos? São ajustes diretos ou portanto, que é um outro tipo de contratação em circuito mais fechado. Que não Sabemos existe, que, entretanto, numa das obras que foi feita em Évora, houve não só um contrato inicial, mas houve depois um segundo contrato para modificações ou trabalhos a mais, que infelizmente é muito comum na administração pública portuguesa, mas levanta aqui a colisão entre a proximidade pessoal e a relação de negócio. E, de facto, isto tem que ser esclarecido e não podemos, obviamente, ficar à espera do fim da obra, porque se o próprio Ministro não tinha pressa até agora no final da obra, porque ela ia sendo feita quando calhava aos fins de semana, numa lógica que é absolutamente própria de uma relação de amizade, não é de uma relação de negócio, então agora menos pressa tem, não é? Portanto, está à espera que toda a gente se esqueça que isto existe. E isso é inqualificável, portanto, ele tem que mostrar a documentação que existe e assumir a documentação que não existe no negócio privado e cada vez mais nos próprios negócios públicos há coisas a fazer. Creio que ontem o Primeiro-Ministro disse que iria responder amanhã no Parlamento, até com num tom quase de lamentação, que vai ter que gramar, peço desculpa pela expressão, 4 horas de interrogatório. Eu sugiro ao Primeiro-Ministro, até para retomar alguma iniciativa política neste assunto, que anuncie amanhã no Parlamento que vai dar instruções à Inspeção-Geral de Finanças, que é o auditor interno do Estado, para rever todos os contratos da Polícia Judiciária com este empreiteiro, não só em termos de conformidade formal, mas de ver-se onde é que houve trabalhos a mais ou não houve trabalhos a mais, inesperados. Portanto, é em nome da transparência, que é o que se pretende e que poderia ter arrumado desde logo. E até para o Governo mostrar que leva a sério estas questões, se é que leva a sério estas questões. Também, se me permite, é o exemplo. Deixe-me só pegar naquilo que disse. Repare. Isto remete-nos sempre ao caso de Pinum Viva, por exemplo. Eu até... Sim, é verdade. Podemos fazer... e falando em exemplo, podemos falar sobre o Primeiro-Ministro, que também ainda não apresentou documentos que já foram... Podemos falar sobre isso, mas eu até gostaria, para quem está lá em casa, perceber como é que, de facto, às vezes os processos são tão diferentes, mas acabam por ser coincidentes, até às vezes nos princípios. Repare, nós temos aqui informação dada de que alguém, supostamente, terá construído uma piscina e não um tanque. Qual é a relevância? É que a piscina, de facto, tem um procedimento administrativo diferente de um tanque. Portanto, significaria que, à partida, o proprietário teria que dar conhecimento à autarquia. Não sabemos, quer dizer, temos o presidente da autarquia a dizer que não foi dado conhecimento, pode-se levantar questões sobre o que é que a autarquia poderá fazer agora. Processo de contornação ou até processo de demolição. Eu não sei se lembra uma polémica que houve aqui por causa de um edifício em Lisboa, de um jogador de futebol, de uma marquise. Cristiano Ronaldo. Sim. E esse senhor, que nos representa e tem representado e muito bem ao longo destes últimos anos, teve uma capacidade que se calhar se impunha aqui. Primeiro, reparou tudo aquilo que tinha do ponto de vista contornacional e depois demoliu. Para repor a legalidade. Sim, lembramos. Por acaso gostaria de ver se neste caso a reposição da legalidade era pela demolição desta piscina. Dr. Ricardo Serrano Vieira, justifica-se que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, abra aqui uma investigação? Já estamos nessa fase? A quantidade de processos que neste país são abertos depois de serem notícias de informação jornalística, quase que já começa a ser recorrente. Com esta informação que há neste momento, se não for aberto um processo, pelo menos até para dar a possibilidade ao cidadão visado se poder defender, acho que é grave. Nós já questionámos a Procuradoria e ainda não obtivemos respostas. Estamos a aguardar. Para mim, acho que é evidente, tem que ser aberto, mais que não seja
para chegar a uma conclusão que não houve a prática de crime. E há aqui mais, neste novelo que se vai formando, há aqui também uma ramificação que tem que ver com a exclusividade de funções e que já veio aqui, entretanto, à análise, e que tem que ver com a empresa da mulher de Luís Neves. Portanto, eu não sei em que regime é que serão casados, mas enquanto diretor nacional da PJ, Luís Neves está obrigado a essa exclusividade de funções. Há aqui também algum conflito? Poderá haver, embora, como eu digo, pode não haver matéria criminal, admito isso. Acho que tem que ser investigado, por uma questão até, como disse há pouco, de própria salvaguarda dos direitos dos visados em causa. Do ponto de vista político, não há dúvidas que vai ter que ter a devida consequência, mas depois tem aqui outros problemas associados. Repare, estamos a falar de uma pessoa que durante tempos exerceu funções num cargo que não é assim tão menos relevante, enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Eu olho para alguns casos que tenho conhecimento e vejo o comportamento enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária e olho agora para este caso e vejo o comportamento da pessoa enquanto Ministro da Administração Interna. Nos casos que aconteceram na Polícia Judiciária, vou aqui dizer muito rápido 3, são de conhecimento público: o caso das criptomoedas, o caso do Sr. Inspetor que disparou sobre um cidadão, dois neste caso, e que foi promovido a chefe, e o julgamento ainda está agora em curso, e o terceiro caso, penso que para mim é mais gritante, o desaparecimento das armas das instalações da Polícia Judiciária. Portanto, nestes processos, o que é que aconteceu? Sonegação de informação para fora e arquivamentos de processos. É que o Sr. Ministro, salvo o devido respeito, não controla a informação. E por isso é que a informação está a vir ao de cima. Porque nos outros casos conseguia controlar, gerir a crise. Aqui não está a conseguir gerir a crise. Por isso é que a maior parte dos comentadores tem vindo a público, eu partilho dessa opinião, se seria conveniente, enquanto Ministro da Administração Interna, vir rapidamente explicar isto de uma maneira clara. Afastar todas essas questões que acabou de colocar. Dr. Ricardo Serrano Vieira, João Paulo Batalha, muito obrigado por ter estado aqui connosco neste Jornal à Hora do Almoço. Uma boa tarde.